Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai. Hoje eu tô aqui com um cara que é colunista da Infomoney, da Vida Simples, que tem um best-seller chamado Emoções Financeiras, mas o mais importante, ele é pai da Angelina. Hoje eu tô aqui com o Thiago, o @papai financeiro. Cara, prazer muito grande estar conversando contigo. Seja muito bem-vindo ao podcast do Ser Pai. Prazer falar com você, Pedro. Obrigado pelo convite e parabéns pela missão que você está desenvolvendo aí. Eu sou pai há 2 anos e eu sei o quanto que isso transformou minha vida, então eu acho que você tem uma nobre missão de falar sobre esse assunto e trazer pessoas aqui como eu para a gente trocar uma ideia. Tenho certeza que está chegando em muita gente e vai só impactar melhor as pessoas. Muito bom estar aqui. Cara, muito obrigado. E vamos começar, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Porque quando eu peguei a Ana pela primeira vez, eu falo isso quase todos os episódios, as pessoas já devem estar de saco cheio de me escutar falando isso, mas eu tenho que repetir. Quando eu peguei a Ana pela primeira vez, eu senti pela primeira vez na minha vida que alguma coisa era para sempre, né? E como é que foi para ti a primeira vez que tu pegou a Angelina no colo? Putz, muito interessante isso, hein, Pedro? Primeira vez que você sentiu que uma coisa era para sempre. Qual a idade da Ana hoje? A Ana tá com 7 anos, vai fazer 8 em outubro. 7. Caraca, já é outro tamanho de filhote. A Angelina tá com 2, fez 2 agora. Cara, é uma boa pergunta, viu? Porque eu fui a primeira pessoa, fora o médico, né, a pegar ela, porque, né, minha esposa estava lá, ela até ficou um pouquinho ali com a gente, mas depois eu peguei para pesar, né, cara, eu acho que para mim a coisa mais marcante foi até mais do que pegar ela. Acho que pegar, obviamente, foi uma coisa indescritível, mas a coisa mais marcante para mim foi quando eu a vi pela primeira vez, né? Assim, porque você fica ali 9 meses e é diferente, né? A mulher está sentindo ali, tem uma conexão, tá, né, literalmente dentro dela. Mas eu tinha uma conexão com a Angelina logo que, assim, assim, uma coisa meio mística até, né, cara, né? Porque eu sonhei, cara. Eu sonhei muito real. Sabe aqueles sonhos assim que são reais, que você fala, cara, isso daqui não é um sonho, é uma parada que é muito mais potente do que um sonho. Alguns são assim, né? A gente tem, sei lá, 100 sonhos, você fala, caraca, esse sonho aqui é marcante. E eu, logo que a gente descobriu que estava grávida, né, Isabela, e passaram algumas semanas, eu tive um sonho muito real de uma menina, né, neném, me olhando, rindo, mais ou menos do tamanho, um pouco menor até do que ela é hoje, assim, 1 ano e pouco, assim, rindo, sorrindo pra mim, e era uma menina, e eu acordei assim, sabe, aquele sonho que você acorda e fala, cara, uau. Aí eu olhei pra Isabela, assim, ela tava ainda no começo, a gente não sabia o gênero da criança, e eu falei, vou te falar uma vez isso só, pra gente não ficar falando também depois, né, não quero, mas eu tenho certeza que é uma menina. Ela se emocionou, assim, eu falei, cara, eu sonhei, ela me olhava e era ela. Então já era ela me conversando comigo, sabe? Eu tinha muita certeza, Pedro, muita certeza. Falei, cara, é menina. E aí, tanto que quando a gente fez o exame e descobriu que é menina, a gente ficou emocionado, porque confirmou. Mas para mim, o momento que quando eu vi, quando eu a vi saindo ali, né? A gente tentou fazer a parto normal, mas teve que ser cesárea. Então, na hora que ela saiu ali, né, da lateral, porque eu não queria ficar olhando também para cima, porque eu não queria ver aquela situação, a fim de ver a barriga aberta, né? Mas cara, eu caí em prantos, assim, um choro que é um choro que não dá para explicar, porque é um choro feliz, né? Um choro muito feliz, mas não tem nada que se compara a isso, né? Até clichê falar, mas realmente não é nada comparável. Quem é pai que sabe, quem, né, tem filho sabe. Então, quando eu vi aquilo ali, aquilo mudou minha vida na mesma hora, assim, a minha vida mudou. Já tinha mudado, já estava mudando, mas quando eu vi, assim, cara, é aquela coisa de materializar uma coisa, fala que é muito potente. Então, aquilo mudou minha vida na mesma hora. E é legal essa sua visão, porque tem uma coisa assim mesmo, né, cara? Isso aqui não tem nenhum projeto, não tem nada, não tem nenhuma coisa mais importante do que isso daqui. Não tem. Cara, isso é muito poderoso, né? E aí, outros pais já falavam para mim isso, mas eu tenho muita clareza hoje, assim. Muda completamente o seu foco, a sua visão
de importância. Então, eu fico vendo hoje pessoas, por exemplo, até no trabalho, super preocupadas com o trabalho e tal. Eu falo, cara, legal, é bom sempre se preocupar, né? É claro que não é uma pessoa que está trabalhando ali com uma coisa extrema, né? Que vai vida ou morte, né? Um médico num plantão é diferente. Mas um trabalho que você está no escritório, você fala, cara, beleza, é importante, mas acho que as coisas a gente dá um zoom out, assim, né? Dá uma levantada de cima assim e fala, cara, muda tudo. Então, É bem eu isso. acho que foi assim, mudou minha vida de um segundo para o outro, cara. Foi um segundo que eu. Eu te É entendo bem. Eu foda, te cara. entendo bem. Quando eu peguei a Ana, né, no colo, a primeira coisa que eu fiz foi olhar também pro pezinho dela. Não sei por quê. E ela nasceu com o pezinho torto posicional. Cara, o pezinho Hum. dela, em vez de ser, deixa eu ver assim, na câmera, assim, ele era pra dentro, assim, todo Tá. curvado. Eu fiquei Uhum. apavorado. Eu tive, assim, ó, minutos de pavor. Eu pensei, nossa, ela vai sair daqui e já vai direto pra cirurgia pra ajustar o pezinho. Era virado pra dentro, era uma coisa, assim, muito estranha. E daí o médico Tá. explicou, não, não, tá tudo certo, isso é pezinho torto posicional, com o tempo vai voltando pro lugar, não sei o que. Que alívio. Uau. Mas isso que tu comentou do trabalho, eu... Antes, deixa eu só falar uma coisa. Tu falou do clichê, né? Parece que a paternidade, tu pega todos os clichês que te falam, tu bate no liquidificador e tu engole eles. Super Porque, difícil. cara, são todos os clichês possíveis. Não, é um negócio Cara. impressionante, né? E eu tava até É. conversando, eu gravei com o Paulinho Vilhena, 2, 3 semanas atrás, até o episódio dele já foi pro ar. E a gente falou exatamente sobre isso, porque ele tá esperando a primeira filha. E eu falei, cara, Olha só que legal. são todos os clichês que tu pode imaginar. Ele, é bom tu me falar isso, porque todo mundo me fala, mas eu fico sempre, será que é mesmo? Daí ele, não, mas agora te ouvindo falar, eu falei, cara, são todos os clichês possíveis, e tu vai Aham. pegar e tu vai engolir eles, tu vai ter que aceitar. E feliz, né? E E feliz, cara. feliz. Eu lembro, eu ia na casa de amigos meus que tinham filhos, assim, eu via aquele monte de brinquedos, assim, eu falava, nossa, que zona, né? Achava aquilo ali, caramba, que coisa, né? Pô, vir uma casa assim, Bagunça, pô. hoje, cara, todos os brinquedos dela ficam, e sabe, e, assim, a sala é dela, então é isso, aí você fala, cara, por quê? Porque é uma coisa maior do que o racional, né? Muito maior do que qualquer coisa que você. Essa coisa de mudar de perspectiva, isso não é brincadeira, não. Você está realmente mudando a sua perspectiva de uma forma que você nunca imaginou que poderia mudar. E realmente, se a gente for olhar biologicamente, né, que a gente faz durante a vida, né, Pedro? A gente nasce, a gente se reproduz e a gente morre, cara. Se for, né, o resto é arte que a gente faz no meio do caminho, né? É tudo que a gente vive para, né? E tem, claro, muita beleza nesse mundo, nessa vida. Mas a gente for olhar de forma, né, objetiva, qualquer ser vivo que está aqui nesse planeta, a gente tem esses 3 momentos da vida, cara. Então, qual que é o ápice da tua vida? É a reprodução, cara. É a reprodução. Não tem como. Então, isso. E assim, claro que tem pessoas que não querem ter filhos e que E tá tudo certo. não sentem vontade. Óbvio, tá tudo Uhum, certo. Acho que, como a gente está falando para paz aqui, ou para aspirantes à paz, ou uhum. pessoas que estão ligadas nesse tema, eu acho que todo mundo vive isso, né? Em algum momento, eu não tinha essa certeza que eu queria ter filhos, sabe, Pedro? Assim, eu falava, cara, não sei, mais uma pessoa no mundo, esse mundo tão maluco, né? É responsabilidade, não era mais novo, assim. E eu sei que quando a gente decidiu, né, a gente decidiu tirar, né, o remédio, a pílula anticoncepcional. A gente decidiu tirar a pílula anticoncepcional e esperar, né, ver o que ia acontecer, o que a gente ia receber. E foi muito rápido até, foi muito mais rápido do que eu pensava. Cara, assim, tem sido uma coisa incrível, né? Porque, é claro, tem a responsabilidade, não é mais sobre você, tem uma outra pessoa ali, e é isso que você falou, né? Assim, a Angelina tem uma gripe, uma coisinha assim, ela tem um pouco de, né, uma bronquiolite, a gente até vai fazer tratamento com ela, mas ela tosse assim à noite, você fala, caramba, você fica uma coisa que dói em você, né? Na hora que bate a tosse dela assim, eu não consigo dormir, é uma tosse, eu vou lá e fico. Então, é inexplicável. Acho que não tem. É bom falar desse assunto porque não tem explicação. Não tem, né? É uma coisa. Tu precisa sentir, na verdade, né? Tu não É, precisa escrever em é, palavras, tu tem que sentir. E tu tinha comentado antes a função do trabalho, né?
Uhum. A minha mulher saiu agora, ela trabalhava na Renner, e, cara, essas multinacionais, essas empresas muito grandes, tu trabalha que nem um condenado, tu fica trabalhando até altas horas e tu acaba perdendo muitos momentos, né? Porque tu tá nessa Sim. correria, nessa pressão de meta e não sei o quê. E agora ela saiu, ela tá tendo um respiro, né? Porque ela tava trabalhando, cara, basicamente todo dia das 8 da manhã às 10 da noite, tranquilamente. Tranquilamente. Saía Nossa. do escritório e voltava para casa e trabalhava, e trabalhava, trabalhava. Ah, não, porque tem que entregar isso, tem que entregar aquilo. E daí a gente conversando, né? E daí eu falei, sabe quem é a única pessoa que vai lembrar que tu trabalhou até as 10 horas da noite? É a Ana. Ah, É a única é, pessoa que vai lembrar disso, porque, é. cara, as empresas, tu tá ali trabalhando para outras pessoas ganharem muito dinheiro, né? Ou se tu não é um dos sócios, não é uma das pessoas cabeças ali, e tu tá deixando de viver, tu tá vendendo o teu tempo com a tua família para uma empresa, né? Que obviamente é importante, é necessário trabalhar, mas a única pessoa que vai lembrar mesmo da falta que tu fez de noite é a criança, é o teu marido, é a tua família. Então é Uhum. muito complicado a gente conseguir balancear isso e a gente conseguir achar um meio termo, porque tem uma pressão, né, muito grande. Como é que tu Sim, vê cara. isso, né? Cara, eu até falei disso esses dias, porque tem hoje uma cultura de que você tem que trabalhar 14 horas por dia, né? Teve alguém, até um influenciador que postou isso, Uhum, sobre trabalhar 14 horas por dia, e aí eu até escrevi isso, assim, cara, a única pessoa que vai lembrar de que você trabalhava 14 horas por dia é seu filho, seu chefe não vai nem se tocar nisso. Eu acho que tem aí, Pedro, uma questão aí muito importante, cara, que o mundo do trabalho precisa encarar, e a gente está vendo isso já mudando na Europa, por exemplo. É difícil comparar, porque, né, o bem-estar social de um país europeu é muito diferente daqui do Brasil, né? Eles têm um salário indireto, né? Tem escola, tem transporte, uhum, tem saúde, tem bem-estar, né? A estrada não tem buraco, né? Então, é diferente o salário indireto de um europeu para o brasileiro. Então, infelizmente, a gente tem um país onde as pessoas têm uma renda muito baixa, e aí parece até uma heresia, né? Eu coloquei esse post lá, e ele chegou a viralizar até, né? Porque foi logo em cima desse discurso aí, desse influenciador, que prega essa coisa do trabalho, acorde, né? Trabalha enquanto eles dormem, e trabalhe mais que todo mundo, e isso, né? E, cara, essa filosofia ela não é sustentável, simplesmente ela não é sustentável. Realmente a gente tem que pensar em equilibrar a vida, né? Como é que você tá? Se você estiver bem no trabalho, Pedro, se você estiver trabalhando muito, pô, ganhando muito dinheiro, e você não estiver bem em casa, se você não estiver bem com seus filhos, com a sua mulher, com a sua família, você não está bem. Ponto. Aí o cara fala assim: ah, mas se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro para comer. Cara, se você realmente precisa trabalhar 14 horas por dia para comer, se a sua situação é essa, não, eu tenho que trabalhar 14 horas por dia para comer, eu sinto muito, mas aí você precisa investir realmente no seu valor agregado como profissional, porque você tem uma renda muito baixa. Infelizmente é uma boa parte das pessoas, mas não é a pessoa que está ali no Instagram, não é a pessoa que está na internet, que tem 5G, não é a pessoa que tem TV a cabo. Essa pessoa aí, ela está justificando talvez a vontade dela de comprar um carro melhor, né, de comprar alguma coisa que ela quer, e tudo bem, não vou julgar essa pessoa, mas você colocar sua energia no trabalho e esquecer que você tem outros papéis, nós temos outros papéis, estamos falando de paternidade aqui. É papel seu buscar ter uma renda para levar para sua família, né, uma condição financeira, né, de conforto, sim, sem dúvida. É da sua esposa também fazer isso, se for o combinado de vocês, com certeza. Não existe um papel único de provedor, isso é uma coisa que já deveria ter caído por terra há muito tempo, né? também Nem acho. meu avô falava disso, cara. E aí a gente continua com esse discurso que o homem é o provedor, numa época que
Cara, eu tenho uma filha de 2 anos, Pedro. A última coisa que eu quero é que ela se apoie em qualquer homem para ter a vida dela. Uhum, Quero que ela seja independente, que ela trabalhe, que ela tenha a renda dela, que ela seja uma pessoa que tem uma profissão, uma carreira, e se ela encontrar um cara legal, que respeite ela, que goste dela, ou uma outra pessoa, né? Eu não sei o que. uhum, Se ela for feliz num relacionamento, cara, espero que seja uma pessoa responsável e que busque essa equidade, assim, porque não tem como você pensar e ser ingênuo em achar que a questão financeira ela não é importante. Uma mulher que deixa de trabalhar e vai cuidar dos filhos é uma escolha, mas ela tem que ter consciência que ela está renunciando a uma outra parte da vida dela. Se ela não trabalha, se ela não tem uma profissão, ela está abdicando disso para cuidar da família, é um risco que ela está correndo também. Que pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, a gente não sabe, esse marido não esteja mais com ela por N razões. Pode ser por razões de divórcio, de separação, pode ser por razões de saúde, a pessoa vai embora daqui, né? E como é que fica a capacidade dessa mulher de não construir uma profissão, uma renda? Então eu falo muito isso, assim, o dinheiro ele é algo individual. Nós, como seres humanos, precisamos equilibrar isso na nossa vida. uhum. Equilibrar do lado profissional, trabalhar é importante, é essencial, mas trabalhar demais não funciona, senão, né, o seu chefe não vai lembrar disso, quem vai lembrar disso é o seu filho, né, sua filha, que você trabalhou demais, que você só trabalhava, mas também você não pode negligenciar que é, a parte familiar, a parte de relacionamento, a parte de você estar presente. Não é só comprar comida, Pedro, não é só ter dinheiro para viajar, é você estar presente, cara, é você Uhum. chegar em casa e estar com teu filho, brincar com ele de manhã, tomar café da manhã, é você tentar o máximo de tempo, é claro que aquela realidade vai ser de uma forma, não dá para a gente generalizar, mas você tentar o máximo de tempo estar presente com a sua família. Isso é mais importante para o desenvolvimento da criança do que você dar um brinquedo caro para ela. Ela também não vai lembrar quanto custou o brinquedo. Ela não vai lembrar quanto custou o sofá da tua casa. Ela vai lembrar se você estava lá sentado no sofá assistindo o desenho que ela gosta. Ela vai lembrar se você estava brincando com o brinquedo que você deu para ela. Você trabalhar igual um cachorro para poder pagar um brinquedo caro e a criança não está com você brincando, cara, então, dá uma bola de futebol para esse moleque e vai brincar com ele no campo. E tem certeza que não vai custar nada, só o seu tempo de estar ali presente com ele. Então, é disso que a gente está falando, cara. Presença, apoio, suporte, inclui dinheiro também, mas inclui você estar ali, né, com os seus filhos, sendo um pai, uma mãe presente. No caso aqui, a gente fala de paternidade, um pai presente. Porque é muito triste, para fechar aqui esse ponto que eu estou falando sem parar, Coisa boa, eu pode tive, continuar, cara. eu tive, cara, eu tive a oportunidade, Pedro. Eu falo que eu trabalho com educação eu falo que eu trabalho com educação há 15 anos, mas se eu contar a época que eu era professor de inglês, é mais. Tá? 18, quase 20 anos. Eu era professor de inglês durante um período e era o que eu fazia para ter minha renda, né? Eu sempre gostei de idioma, sempre estudei inglês e era bom nisso, né? Sou até hoje, né? Ainda não perdi, né? Infelizmente. Mas era o que eu fazia com isso, com renda. Eu era professor de inglês. Eu dava aula particular, mas também dava aula em curso de inglês, né? Na Associação Cultural Brasil e Estados Unidos, lá em Juiz de Fora, onde eu estudei, na Wizard, que é também uma escola de inglês e tal. E, cara, era para adultos que eu lecionava, em grande maioria, mas teve algumas vezes que eu peguei algumas turmas de crianças de Uhum. 12 anos, 11, 12 anos, pré-adolescente ali, cara. E era muito triste, Pedro. Era muito triste quando eu via uma criança carente de afeto, porque não faltava dinheiro. Era uma escola boa, o pai pagava, né? Era uma escola boa de inglês, então era um pai e mãe que tinham uma condição financeira. Mas a criança, ela estava desesperada por afeto, por presença. O pai não estava presente, o pai não estava lá com essa criança. Trabalhava o dia inteiro, não via a criança durante a semana, não via a criança durante a semana. No final de semana estava cansado, não dava a atenção que a criança precisava, não estava preocupado com o bem-estar da criança, não estava se conectando com essa criança. E aí, cara, assim, eram os problemáticos. E eu torcia
para na reunião de pais, esses pais estarem lá para eu conversar. O que acontecia? Eles não Eles iam. nunca iam, cara. Sabe quais pais que iam, Pedro? Sabe quais pais que iam na reunião de pais? Os Os que pais são dos já melhores presentes, né? alunos. Melhores alunos. Aí você pensa assim, cara, será que ele é melhor aluno porque o pai dele incentiva e apoia a educação e está com ele ali, está presente? Com certeza, com certeza. Então, assim, o pai e a mãe são responsáveis. Não é só matricular na escola boa. A escola não tem responsabilidade de fazer o seu filho ser um bom aluno, não. Ela tem responsabilidade de oferecer o conteúdo. Se o seu filho não está ali presente na escola, está faltando alguma coisa. Né? Você talvez não esteja ali. Tem que sentar para fazer dever de casa com o filho? Tem, cara. É teu filho, porra. É. Não tenho tempo, então arruma o tempo, cara. Porque depois, na hora que ele tiver mal na escola, tiver nota boa, você vai culpar, nota ruim, você vai culpar quem? A escola? Não. Por que tem uma criança que vai bem numa escola pública ruim e outro que não vem na escola particular que é excelente? Que está faltando orientação. Então, eu acho que é muito que a gente tem um papel muito maior do que pagar a escola. Você não fica nesse discurso, o pai é provedor, beleza, estou pagando a escola, estou fazendo minha parte. Não tá. Não tá. Tua parte não Tá é só fazendo pagar a um escola. pedaço, né? Tá fazendo um pedaço só. Tá fazendo um pedaço. E outra, né? Tem pais que falam: não, deixa que eu faça o tema, não vamos se incomodar, deixa que eu faço o tema pra ti, deixa que eu faço esse trabalho aqui. Cara, é o trabalho do teu filho que tu precisa fazer com ele, não pra ele. Né? Eu já vi pais fazendo tema para o dever de casa pro filho e fico pensando, cara, tá errado. Tá errado. Cadê o senso de responsabilidade da criança? Né? Cadê o senso de aquele tesão de buscar o conhecimento? A escola vai dar até certo ponto, mas depois é o pai em casa, a mãe em casa, o cuidador que seja, que vai ter que incentivar a criança, né? Botar essa pulguinha, fazer essa... Não, olha, vamos atrás, vamos descobrir mais coisa, vamos ver como é que funciona. A Ana tá numa escola que eu tô achando muito bacana, que ela tem o projeto de iniciação científica já, ela tá na 2ª série e já é o segundo Legal. projeto que ela faz, né? O primeiro foi exoesqueletos na 1ª série. Foi super bacana, eles fizeram uma mão robótica. A Ana faz robótica nessa escola. E o que ela mais gosta na escola é aula de robótica. Então ela fez uma mão articulada que fechava e abria a mão. Era muito legal. Olha. Muito legal. E que legal. agora, né, nesse último projeto, ela fez Puta, não lembro o nome do parasita, mas eram parasitas que causavam a doença de Chagas, era a turma dela. Então, sabe, eu acho importante não só trazer o conteúdo, mas também ter esse incentivo para fazer a criança gostar Total. e buscar entender, estudar e querer ter conhecimento, porque a única coisa, a minha mãe sempre falou para mim, Pedro, a gente não tem grana, minha mãe foi mãe solo, e ela me deu a oportunidade da vida, que foi morar em Paris. Eu morei com ela em Paris durante 4 anos, que ela conseguiu uma bolsa pelo CNPq e a gente foi morar lá para ela fazer doutorado na Sorbonne. Então Que a gente legal. morou 4 anos lá, dos meus 8 até os 12, e eu tive uma outra realidade, uma outra infância. Foi uma coisa que realmente me abriu os olhos, assim. E ela sempre falou para mim, Pedro, cultura, educação e esporte, eu posso não ter dinheiro, mas eu vou dar um jeito de proporcionar isso para ti. E foram as 3 coisas que eu sempre tive na minha vida. Né? E ela sempre falava, olha, tu não tá aproveitando tudo que eu tô te dando, e é aquela coisa de criança, adolescente, que realmente não vai aproveitar tudo que tu oferece, mas ao mesmo tempo ela tá captando de alguma forma, né? Então é isso que eu busco pra Ana também, sabe? Eu não sou um cara de posses, mas eu busco incentivar ela a ser estudiosa, a ter cultura, né? Eu como ator, agora eu tô com uma peça em cartaz e daí ela vai me ver e ela fica super feliz e vai no palco receber os aplausos Que comigo. legal. Então ela tá vivendo a arte, né? E, cara, é um prazer muito grande, assim, ver ela se desenvolvendo e saber que eu faço Sim. parte desse desenvolvimento. Cara, isso é o mais importante, porque o conteúdo em si a gente não vai absorver todo e não vai levar. O que você lembra de matemática do ensino fundamental? Bom, o ensino fundamental tem coisas banais, mas no ensino médio, né? Tem muita coisa que a gente aprende que não vai usar para nossa vida, cara. O conteúdo, ele virou commodity, ainda mais agora. Você vai lá no ChatGPT, cara, o conteúdo é commodity. O que é conhecimento? É você criar coisas, é o processo. Ela vai mais lembrar de quando ela reuniu com os colegas e fizeram e a mão robótica e
a emoção que ela Uhum. teve de construir, da conquista da mão robótica. E é o processo que é importante. É. Não é o quê, é o como, cara. A gente está Uhum. esquecendo disso, a gente está muito assim, é isso, tem que fazer isso. Tal. Cara, bota na escola mais cara, porque eu tenho que passar no vestibular. Cara, o vestibular é um resultado. Você É. não pode colocar uma criança na escola para ela passar no vestibular, cara. Uhum. Tem que colocar uma criança na escola para ela ser um ser humano foda. E se Uhum. ela for um ser humano foda, ela vai conseguir onde ela quiser. Você morou na França, você sabe como é que funciona lá, né? Eu tenho um pouco de proximidade com a cultura, né? Não tanto quanto você, mas eu sei que ali existe uma até, né? Por isso que aconteceu o que aconteceu lá, né? O iluminismo, né? A Revolução Francesa. Eles têm um espírito de questionar, eles têm um espírito de pensar, interpretar e colocar para o mundo o que eles pensam. É muito mais complexo você educar uma criança, um jovem assim. Muito mais fácil você colocar na cabeça dele que ele vai repetir padrões para ele servir para você como mão de obra e força de trabalho. Você ensinar alguém a pensar e falar, não, isso daqui não dá certo. Por que é assim? Por que isso daqui é assim? Questionar as coisas e buscar método, né? Foi o que o método científico trouxe ali, né, Descartes e todos esses estudiosos, para a gente poder ter clareza, porque nós estamos aqui rodando nesse planeta e a gente pouco conhece, né? Sei que nada sei, e vamos tentar entender um pouco e ser um pouco mais sincero, ser mais justo com as coisas e realmente pensar e respeitar o que o outro pensa. Cara, isso é gigante, mas é muito mais complexo você levar isso para uma criança. É mais fácil levar padrões e a gente está no Brasil, infelizmente, ainda, né, num obscurantismo gigantesco, né, onde a gente tem uma grande parte da população que acredita em coisas que são absurdas e por isso tanta polarização, tanto ódio entre as pessoas. A gente também não aceita o que o outro pensa, o outro pensa diferente de mim, ele está errado, e é muito, cada vez mais preocupante isso. Então, a gente precisa levar conhecimento para a criança, para o jovem, para ela aprender a pensar. E ela consegue aprender a pensar desde sempre, desde o começo. E quando ela aprende a pensar sozinha, você não segura essa criança, ela vai onde ela quiser, cara. Passar no vestibular é um detalhe, sabe? Tem quanta gente que passa no vestibular aí e é um pobre coitado. Conheço gente que vai, entra na profissão porque era bom aluno, né? Tirava Uhum. nota boa. Cara, uma pessoa que tira nota boa, o que ela é? Ela é boa em fazer prova, Pedro. Isso aí. Tu sabe que eu conversando um dia desse, eu falei, Ana, eu não deveria ter te criado com senso crítico, porque isso me dá uma dificuldade. Dá trabalho. Agora tu fica dizendo que tu não concorda com isso, com aquilo, daí eu tenho que ficar te explicando, dá uma trabalheira, filho. Agora, a partir de agora, vai ser assim, ó, eu digo, tá feito, tu não vai responder, tu não vai mais pensar a respeito. Total. Senso Total, crítico é um problema, mas tem que ser, né? Tem que ser, dar mais trabalho, mas é o jeito correto de educar uma criança na maneira que eu vejo. Tiago, cara. a gente precisa ir para a pergunta final. Já está acabando o Boa. nosso tempo. E é uma pergunta que tu vai ter 1 minuto para responder. Eu vou botar o tempo aqui. Tá bom, beleza. Tá. E é uma pergunta simples, cara. Quando Simples. faltar 10 segundos, eu te faço um sinal. Tá bom. Tiago, o que é ser pai? Tá valendo? Tá valendo. Cara, ser pai é aprender todo dia que a gente está aqui a serviço, que a gente está aqui para dar o nosso melhor e criar um ser humano. É o trabalho mais importante da nossa vida. É a coisa mais potente que a gente pode fazer. É o que a gente vai deixar, a semente que a gente vai deixar para a eternidade. É criar um ser humano, é deixar o nosso melhor. Ser pai é construir todo dia uma melhor versão da gente mesmo. É se esforçar ao máximo para realmente se tornar a melhor versão da gente mesmo e passar isso para frente para que esse ser humano seja a melhor versão que a gente puder ajudar essa pessoa a construir. Né? É ter humildade, é aprender e é se transformar a cada dia. É um grande privilégio ser pai. Nossa, cravado, cara. Olha só. Que Um loucura. minuto? 1 minuto cravado. Pô, saiu do coração. Nunca tinha Não, pensado sobre sensacional, isso. cara. Sensacional. Foi uma baita resposta. Tiagão,
Cara, muito obrigado por ter topado participar. Passou super rápido aqui o bate-papo. Quando ele é bom, ele passa muito ligeiro. E foi um prazer Foi muito ótimo, grande escutar, falar sobre paternidade. A gente acabou nem entrando muito em finanças, né? Mas não tem problema. é verdade. Cara, pô, muito obrigado mesmo. Conta comigo, conta com o Ser Pai, porque tu precisar. Se precisar divulgar qualquer coisa, me avisa, me manda um direct, me manda mais no WhatsApp, porque no direct às vezes eu me perco nas mensagens e acaba, Manda. sei lá, pra onde é que vai. Aquilo lá parece um buraco negro. Sei como é que é. E muito obrigado mesmo, foi um prazer te Tamo junto. conhecer. E conta comigo, cara. Se quiser deixar uma Prazer é meu, mensagem aí Pedro. pra quem tá nos escutando, A são galera, 95% de homens que escutam o podcast, é uma opa, loucura que isso. legal, com papais aí do Ser Pai. Estou junto com vocês aí, contem comigo. A minha área é financeira, mas antes dela ser financeira, era educacional. Então, eu sou um cara da educação, eu falo de finanças de uma maneira que eu acredito que todo mundo pode se conectar. Essa é a minha missão. Falar de um assunto que é muito importante, que é dinheiro, mas que não é simples, não é óbvio, todo mundo passa, né, perto com isso. E eu tenho a clareza plena do que eu já vivi, do que eu já fiz, do que eu já tive a experiência, né, real de me conectar com muitas pessoas, de que você pode progredir muito, prosperar muito nesse assunto. E com a paternidade agora eu virei o papai financeiro, né? Porque minha missão é falar de dinheiro para as famílias, para as pessoas que querem construir um ambiente familiar melhor, e o dinheiro é, sem dúvida, um pilar importante para isso. Então, contem comigo. Eu tenho um livro que eu lancei recentemente, Emoções Financeiras. Ele está disponível aí nas livrarias, na Amazon. Então, para quem tiver interesse, ele fala de dinheiro de uma maneira diferente, de uma maneira olhando para a inteligência emocional, que a gente precisa aprender, né? Principalmente nós homens que temos resistência a isso. Então, isso aí, me sigam nas redes sociais também, Papai Financeiro, no Instagram, no LinkedIn, e contem comigo, tamo junto. Ah, maravilha. Cara, muito obrigado mesmo. Foi um prazer gigante te escutar e, pessoal, daqui a 15 dias estamos de volta. Um abraço. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!